Com uma reta final de partida impiedosa, o Bayern de Munique elimina o Real Madrid da Champions League. Uma vitória por 4-3 em um jogo emocionante, onde o Real fechou o primeiro tempo vencendo por 3-2. Boa parte do segundo tempo se manteve nesse 3-2, mas na reta final do jogo teve uma expulsão do Camavinga e deixando mais espaços por conta disso. O Bayern foi mortal, fazendo 2 gols, virando o jogo e ainda mais tendo vencido o jogo de ida. No agregado final, por sinal, ficou 6-4 para o Bayern. O Bayern de Munique elimina o Real Madrid e garante uma vaga na semifinal da Champions. Eu vou comentar sobre esse jogaço aqui nesse vídeo. Só antes de tudo, já queria pedir para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube e sempre te mandar os vídeos novos. Já vale destacar, na próxima fase, na semifinal, a gente vai ter simplesmente Bayern de Munique e PSG. Cara, é uma final antecipada de Champions. Do outro lado, a gente tem Atlético de Madrid e Arsenal. E aí é um confronto que é o extremo oposto, cara. De um lado, Arsenal e Atlético de Madrid, duas equipes com um futebol feio, sendo bem sincero é isso, mas equipes que têm a sua característica. O Atlético de Madrid nessas transições muito perigosas, utilizando o Griezmann fazendo essas transições, um Sorloth de vez em quando com essa presença de área, o Álvares sempre flutuando por ali, o Juliano Simeone muito bem, enfim. E um Arsenal que defensivamente é muito forte e uma bola parada muito forte. Mas jogo jogado, as duas equipes não são encantadoras. Em contrapartida, deste lado da semifinal, a gente vai ter um PSG e Bayern de Munique, que são as duas melhores equipes do mundo. Em jogo jogado, são as duas melhores. Talvez daria para colocar o Barcelona nessa conta, só que o Barça tem problemas defensivos muito grandes. E o Bayern e o PSG de fato são equipes muito fortes. O PSG foi a melhor equipe da temporada passada e o Bayern de Munique até o momento é a melhor equipe desta temporada. Tende a ser um confronto assim maravilhoso, cara. É realmente de arrepiar o que esse PSG e Bayern de Munique pode proporcionar. De fato, as duas melhores equipes do mundo vão se encontrar na semifinal. Nós fomos presenteados com este grande jogo. Enfim, e o Bayern merecia muito mais do que o Real Madrid, essa que é a verdade. Eu vou destacar como foi todos os gols. O Real Madrid deu muito trabalho, em alguns momentos parecia que ia conseguir uma virada incrível, o peso da camisa do Real Madrid é absurdo, né? Mas a real é que o Bayern de Munique é melhor do que o Real Madrid. O Real Madrid foi criando confiança por erros individuais do Bayern, por jogadas de transição encontrando espaços, ligações com o Mbappé, e é isso. Agora, jogando, é claramente um Bayern de Munique que é melhor. O jogo de ida ficou barato no 2-1 e com, já falando dos gols, né? Com basicamente 30 segundos de jogo, o Neuer sai jogando errado, erra um passe e o Arda Güler sem goleiro chuta pro gol. Aí o Real Madrid empata o agregado com menos de 1 minuto de jogo. O Neuer fez um primeiro tempo bizarro. Na segunda etapa ele melhorou, foi até que pouco exigido. Quando foi exigido foi bem. Mas a primeira etapa do Neuer, assim, devastadora, não parecia nem que era ele mesmo, erros bizonhos que a gente não está acostumado a ver. Né? Então o Neuer sai jogando errado e o Arda Güler sem goleiro empurra para o gol. Às vezes o excesso de confiança é ruim. Nesse caso para o Neuer foi um goleiro absurdo, para mim o maior goleiro da história, mas saiu jogando errado. Isso custou caro, custou o gol do Real Madrid. Porém, o Bayern de Munique reage rápido com 6 minutos de jogo, uma cobrança de escanteio do Kimmich, o Kimmich que destruiu o meio de campo ali do Bayern de Munique com o Pavlovic dando uma consistência maior e o Kimmich desfilando de um lado para o outro, fazendo o jogo acontecer. O Kimmich é talvez o melhor volante do mundo hoje, é impressionante o que o Kimmich joga. É um cara que defensivamente é um monstro e com bola faz esse jogo do Bayern acontecer. A dupla dele anos atrás era o Goretzka, que era um cara que te entregava intensidade e uma chegada à frente. Hoje em dia é o Pavlovic, que dá uma consistência muito grande defensiva. E aí o Kimmich tem mais liberdade para flutuar, cara. E é impressionante o que o Kimmich joga, cara. E nessa cobrança o Pavlovic com o Lunin se perdendo dentro do gol, empata ali para o Bayern de Munique. 1-0 o Neuer falhou, o 1-1 o Lunin falhou. O Real Madrid é pior do que o Bayern de Munique, então o Real Madrid não pode errar. Se fosse um Courtois no gol, talvez o Real Madrid tivesse passado de fase. Essa aqui é a real. Porque se o Courtois estivesse jogando, eu acho que ele pegaria o chute do Kane, o gol do Bayern no jogo de ida, né, o gol do 2-1. E nesse jogo de volta, eu acho que ele pegaria também esse gol do Pavlovic. Então a presença do Courtois poderia ter mudado o confronto. Essa que é a real.
Enfim, depois deste gol de empate do Bayern, o Real Madrid chega a fazer o 2-1 com 29 do primeiro tempo. E aí já vale destacar, tem gente criando um discurso de que o Real Madrid foi roubado, foi prejudicado pela expulsão do Camavinga, onde de fato eu acho que o juiz foi muito drástico. Daqui a pouco eu vou citar como foi a expulsão, né? Mas é um jogo onde o Real Madrid também teve benefícios por erro de arbitragem. Então, por exemplo, esse gol do 2-1 é uma falta marcada em cima, acho que do Brahim Dias na entrada da área. Uma falta marcada do Laimer, onde não teve falta. O juiz marcou equivocadamente a falta, e aí o Arda Güler cobra muito bem a falta. O Neuer vai muito frouxo, com a mão frouxa no geral. Toca na bola, não consegue tirar ela do gol, e ali a bola entra, gol do Arda Güler, e uma falta que nem deveria ter sido marcada. Então, daí já acabou todo o discurso de que o Real Madrid foi prejudicado. Se de fato fosse, não teria nem feito esse 2-1, porque não foi falta. Então, erros de arbitragem. Errou em expulsar o Camavinga, errou em marcar essa falta. Depois do gol do 3-2 do Real Madrid, na origem teve uma falta para o Bayern de Munique também. Então, assim, a real é que essa arbitragem parecia até de Brasileirão. Até pior, inclusive. Não é porque é da Champions que é boa. A arbitragem foi bem ruim, bem confusa no geral. E também na Libertadores, eu assisti agora há pouco Fluminense e Rivadavia, a arbitragem é horrível, invertendo escanteio, invertendo lateral, tiro de meta. São detalhes que vão pilhando dentro do jogo, erros que definem e às vezes não são tão drásticos, mas por exemplo, não foi falta, não sairia esse gol do Arda Güler. No gol do 3-2 na origem teve uma falta para o Bayern que não poderia ser marcada pelo VAR, né, revisado pelo VAR, porque a jogada segue, o Kane erra um domínio e aí sai o gol do Mbappé. Então assim, coisas que o VAR nem pode interferir, mas erros pequenininhos assim do árbitro que mudam o contexto do jogo. Assim como um segundo cartão amarelo como foi o do Camavinga, que o árbitro não pode interferir, mas que é um erro. Então, não foi falta, o Arda Güler faz um golaço, mas teve uma falha do Neuer. Pouco tempo depois, aos 38 do primeiro tempo, o Upamecano ataca o espaço, acha um passe maravilhoso para o Kane. O Kane deu aula do que um centroavante tem que fazer. Domina a bola, ele ajeita o corpo, no que ele ajeita o corpo, todos os jogadores do Real e o goleiro vem para um lado, ele dá o tapinha no outro canto. O Kane é um monstro. Ali o jogo fica empatado em 2-2. Porém, minutos depois, aos 42, tem uma falta na origem da jogada, acho que foi do Rudiger no Kimmich, se eu não me engano, ou no Stanisic. Não é marcada, a jogada segue, o Vinícius Júnior dá uma bela assistência e o Mbappé sai cara a cara com o Neuer, faz o 3-2. Que nem eu falei, não dá para reclamar da arbitragem. Errou em expulsar o Camavinga? Errou. Mas, na origem do segundo gol, não foi falta na cobrança de falta do Arda Güler. Neste terceiro gol do Real Madrid, foi falta do Rudiger na origem. O segundo e o terceiro gol do Real Madrid não aconteceriam se a arbitragem tivesse acertado. Ponto. Esse é o fato. Então, quem gosta do Real Madrid tem que saber lidar com esse fato. Não existe esse discurso de que o Real foi prejudicado. Vai para a segunda etapa, o jogo segue emocionante, mas sem tantos gols. Até que aos 41 da segunda etapa, o Camavinga, que entrou no segundo tempo, já tinha levado amarelo. Uma jogada onde ele faz a falta, ele pega a bola, uma jogada típica dos jogadores para queimar tempo, pega a bola, carrega ela, não deixa cobrar a falta rápida. E por ter levado a bola para longe, o juiz dá o segundo cartão amarelo como cera. É uma cera, basicamente. É drástico, não precisava de tudo isso. Foi uma cera mínima, mas o juiz coibiu essa cera dando cartão amarelo. Ele já tinha e foi expulso. Eu acho que não precisava dar cartão, achei que ele foi muito drástico. Mas de fato o Camavinga bobeou. Ele deu brecha, ele pegou a bola, ele catimbou de fato. Não tem como negar que ele fez cera. Era falta para o Bayern, deixava a bola ali e voltava para marcar. Ele pegou a bola e levou para longe. Então, o juiz, querendo ou não, tá certo, coibiu a cera. Foi muito drástico? Foi, mas o Camavinga deu brecha. Essa que é a real. E aí o Arbeloa, o Vinícius Júnior, o Mbappé, todo mundo falando o Real foi prejudicado. É a mesma coisa do Barcelona contra o Atlético de Madrid, reclamando de uma coisinha ou outra. É choro, cara, é choro de perdedor. Se de fato fosse um assalto, se de fato fosse um erro escandaloso, onde a equipe foi muito prejudicada, é uma coisa. Mas aqui eu acabei de falar, o segundo gol do Real Madrid e o terceiro gol do Real Madrid, se a arbitragem tivesse acertado, não teriam saído.
Então, só a partir daí você não pode falar que o Real Madrid foi eliminado por conta da arbitragem. Se não fosse a arbitragem, o Real talvez não tivesse nem chegado vivo nos minutos finais do jogo. Essa que é a real. Enfim, eu não teria dado o segundo cartão amarelo pro Camavinga, mas ele deu brecha. E ali o Real fica com um a menos. No 11 contra 11, o Bayern de Munique é melhor. No 11 contra 10, é avassalador porque sobra espaços. E aí, minutos depois, aos 89, ou seja, 44 minutos, 3 minutos depois da expulsão do Camavinga, o Luiz Dias recebe um belo passe do Musiala dando uma pisadinha para trás, finaliza uma bola muito rasante, tira do Lunin, ali o Bayern de Munique empata em 3-3, como já tinha vencido a ida por 2-1, neste momento passaria de fase. E aí o Real Madrid não tem forças para pressionar. Se 11 contra 11 o Bayern tem muito mais a bola, 11 contra 10 o Real não sabia nem o que fazer para pegar a bola e criar oportunidades. Então, depois desse 3-3, só o Bayern de Munique tem a bola, o Real Madrid não sabe o que fazer, se pressiona dá espaço, se não pressiona o jogo acaba. Então pressiona um pouquinho, deu espaços. E aí o Olise recebe um passe do Harry Kane. O Olise é uma barbaridade. Parecia que ele ia queimar tempo, mas ele olhou e falou: dane-se, eu vou decidir. Pegou a bola, foi pra cima, jogada típica, corta pra perna esquerda e acha uma chapada na gaveta. O Olise tem um futebol muito lindo, ele é um craque, ele joga demais, cara. E aí a bola vai na gaveta. E o Bayern de Munique fecha assim o placar nesse 4-3 de forma épica. O 3-3 já seria maravilhoso, com um embrolho muito grande dentro do jogo. A expulsão do Camavinga mudou a reta final do jogo. E aí o Olise fecha o punhal com esse quarto gol, que é uma maravilha, cara. O Olise é o jogador que é o famoso joga bonito, sabe? Eu acho que ele talvez não seja o melhor ponta-direita do mundo porque tem o Yamal. Mas logo depois do Yamal eu diria que é o Olise. E os dois são parecidos, canhoto, ponta-direita. Talvez o Yamal seja um pouquinho mais incisivo, mais rápido, né? Mas o coletivo do Bayern de Munique hoje funciona melhor. Então o Olise trabalha mais a bola, tem uma capacidade criativa muito boa também. Os dois são craques, né? E com estilo de jogos parecidos, né, cara? Enfim, o Olise joga demais. É bonito ver o futebol do Olise. Ele de fato joga de uma forma muito interessante. E faz um golaço para fechar o placar nesse 4-3 e com isso o Bayern de Munique elimina o Real Madrid. Um jogo conturbado, com polêmicas, de novo para mim, eu não daria o segundo cartão amarelo para Camavinga, mas esse discurso de que o Real Madrid foi prejudicado é choro de perdedor, assim como o do Barcelona contra o Atlético de Madrid. Quando você é pior, quando o adversário é melhor do que você tem que saber admitir isso, cara. É muito feio você, ao invés de admitir os seus erros, ver as coisas que você poderia ter feito melhor e evoluir nisso para não errar mais, ao invés de admitir os seus erros, ficar chorando, ficar dando desculpinha, terceirizar os seus erros e as suas culpas. Então assim, o Barcelona foi eliminado porque o Atlético de Madrid foi melhor. O Real Madrid foi eliminado porque o Bayern de Munique foi melhor. E não só foi melhor, como é melhor do que o Real Madrid. Essa que é a realidade. Não gosta da realidade? Melhore. Que o Real Madrid seja melhor para numa próxima edição de Champions eliminar o Bayern. Mas a real é que o Real Madrid foi mais competitivo até do que deveria, porque o Bayern de Munique é superior ao Real, e o Real tem um peso de camisa absurdo. E com o Neuer tendo um primeiro tempo tenebroso, o Real chegou vivíssimo até os minutos finais. Depois da expulsão do Camavinga, o Bayern atropelou, e com isso passou de fase. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!